Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, minha gente. Chegou a hora de ficar bem informado. Sim Notícias está começando. Você vai ver todos os destaques que marcaram Linhares e região. Veja na edição desta quarta-feira. Hoje foi mais um dia de buscas, sem sucesso, infelizmente, pelos amigos Mike e Douglas, desaparecidos desde a última sexta-feira. Homens são presos com 2 quilos de maconha aqui em Linhares. Dia Nacional do Idoso será comemorado com um café da manhã nesta quinta-feira em frente ao NAPS, aqui da cidade. Mais uma empresa abre cerca de 60 vagas de emprego em Linhares. A nossa entrevista do último bloco de hoje é sobre doação de órgãos. Eu converso com a enfermeira e membro da Comissão de Doações de Órgãos do Hospital Rio Doce, Flávia Cordeiro. O esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A você que está sempre nos acompanhando pelo Canal 20 via RCA na Grande Vitória, eu agradeço a audiência. Foi sepultado, no final da tarde desta quarta-feira, o corpo do professor Luiz Carlos da Silva Filho, morto em um acidente de trânsito na BR-101 em Fundão, na tarde de terça-feira. Ele lecionava no Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, Campos Linhares, e sofreu um acidente na altura do quilômetro 234, em Timbuí, distrito de Fundão. Luiz Carlos tinha 33 anos e era professor do IFES desde 2014. As informações são de que um veículo teria forçado uma ultrapassagem na contramão e acabou colidindo com o carro do professor, que saiu da pista. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que o professor estava conduzindo um automóvel Renault Sandero preto e morreu no local. Nós conversamos no final da tarde com a diretora-presidente do IFES Linhares, que foi para Vitória para participar do velório e sepultamento do professor. Segundo ela, o Grêmio Estudantil do IFES faria uma homenagem, aos familiares, claro, em memória ao jovem professor Luiz Carlos. 2 homens foram presos com 2 quilos de maconha após abordagem da Polícia Militar no final da tarde desta terça-feira em Linhares. Os policiais faziam patrulhamento na região do centro da cidade e desconfiaram da dupla, que estava em uma moto. O carona carregava uma mochila nas costas, o que chamou a atenção dos policiais, que passaram a segui-los. Dentro da mochila foram encontrados 2 tabletes grandes pesando 2 quilos de maconha. O rapaz contou que veio da Serra com um entorpecente que seria entregue a um traficante do bairro Nova Esperança e que, pelo serviço, receberia R$800. Ambos foram presos e encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares. E esta quarta-feira foi mais um dia de buscas, principalmente buscas por terra, pelos amigos Mike e Douglas, que estão desaparecidos há 6 dias. Nós conversamos com o Tenente-Coronel Ferrari, que coordena as buscas por terra, e ele explicou o raio, a área, o tamanho da área em que as buscas estão sendo realizadas. A gente sabe que a aeronave decolou daqui de baixo, eu vou manobrando aqui, bairro Jardim Laguna, ela decolou pouco depois das 5 da manhã, tá? Nós tivemos inicialmente uma foto aérea que foi tirada e enviada para a namorada do Douglas, pelo WhatsApp. Essa foto chegou para ela às 5h14. Ela foi tirada um pouco antes. Ele estava nessa posição, nessa proa aqui, em direção ao litoral. Hoje chegou um outro avistamento dessa posição aqui, desse endereço, dizendo que a aeronave estava sentido Lasa. Mas não mudou a nossa hipótese, só reforçou, porque 6 horas a gente sabe que ele teve um avistamento aqui em cima, para cima do córrego Farias. 6 horas. Então o tempo é muito grande para ele ter ido direto. Então a gente sabe que ele fez algumas voltas aqui antes de subir. Então esse avistamento 5h30 é perfeitamente compatível com ele ter dado algumas voltas e subido. Outra coisa que a gente sabe, da torre de telefonia do canivete, o telefone se conectou com a antena que está no azimuth 45 graus. Então essas voltas que ele deu, ele conecta exatamente com essa antena. Daqui do Farias, aqui não temos relato, aqui não temos relato, aqui não temos relato. Nós temos um relato de que a aeronave foi ouvida de dentro da reserva da Vale por 2 pesquisadores a leste da posição deles. Isso entre 5h30 ou 6h50. Eles não têm um horário fixo, mas foi o horário em que eles estavam a pé nesse ponto. Temos informação de que 6h13 um dos telefones recebeu uma chamada
e que não tinha sinal, não recebeu sinal, também continua a hipótese compatível, porque se ele foi avistado aqui 6 horas e aqui depois de 6 horas, 6h13, ele poderia estar nesse trajeto. Aqui e aqui foi relatado que a aeronave estava muito baixo. Se ele 6h13 está sobre a reserva voando muito baixo, ele não teria sinal mesmo. Entendi. Então é uma volta possível. Agora é possível que ele estava tentando ali, a aeronave poderia estar numa situação complicada, ele tentando uma manobra, é isso? É uma possibilidade? É uma possibilidade, mas ele estava dando voltas aqui na cidade, sugere que pelo menos no primeiro trecho aqui estava tudo bem. Aí, depois desse avistamento, temos uma torre aqui em cima com imagens que fica girando 360 graus que não pegou, outra lá para cima que não pegou, nenhuma das fazendas teve nenhum relato, e a gente tem um relato aqui embaixo de Soretama, que avistou ela descendo. Não é muito aproximado assim, é muito preciso se ela estava vindo sul ou oeste. Mesma coisa aqui embaixo, outros avistamentos. E para cima eu não tenho nada. E horários depois de onde ela foi ouvida aqui. E outra informação da torre de telefonia é que, ainda enquanto os telefones estavam ativos, ela se conectou com a antena que estava no azimuth 350 graus. Então é a antena que está virada aqui para cima. Então isso me leva a crer que a aeronave retornou e se conectou com essa antena aqui embaixo. Os telefones pararam às 7 horas e 1 minuto, conectados nessa torre e só. Então eles estavam mais aqui ao sul. Porque se eles tivessem acontecido alguma coisa mais lá para cima, eles teriam se conectado com outra torre no momento da interrupção, mas ele estava conectado com essa. Para a gente ter uma ideia da dimensão da área, o senhor pode fechar a tela aí para a gente aproximar um pouco mais? Aqui, né? Então vamos ter uma noção do tamanho. Isso aqui é o centro de Linhares. Isso aqui tudo é a área em que a gente está trabalhando. Nós temos então aqui um trabalho forte na lagoa, porque o fato dos dois celulares terem parado quase simultaneamente, isso reforça a hipótese de que a aeronave caiu sobre a água. Isso faria com que os dois telefones parassem simultaneamente. Então nós vamos intensificar o trabalho de busca na lagoa. Hoje nós já estamos com 2 jet skis que estão varrendo a lagoa todinha, na busca de algum destroço que flutuou, combustível que vazou do tanque, etc. Né? Algum indício de que a aeronave caiu na Lagoa do Paraná. Estamos conseguindo um equipamento que faz um mapeamento por um sonar especial para poder fazer a varredura do fundo da lagoa a partir de amanhã, para a gente ir fazer essa busca também no fundo. E nós também conversamos mais uma vez com o pai do Mike, o Jânio Garuzzi. Ele, nesta tarde, fez um sobrevoo num avião acompanhado de um amigo, sobrevoou a região e falou do sentimento, né, e a expectativa em encontrar o filho com vida. E a gente, como pai, eu acho que o olho é melhor, né? A gente cuida mais. Né? Você viu que é uma área bastante extensa, né? Mas a esperança é grande ainda, né, Jânio? Não, acha, eles estão vivos. Acho que ele está lá, a gente só não está acertando o local, né? Bom, a gente deseja então muita força, tanto a família do Mike quanto do Douglas, né? A gente aguarda aí um desfecho feliz para este caso, para essa história. Hoje é quarta-feira, a gente vai ver agora a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A cafeicultura ocupa menos de 1% da área explorada pela produção agrícola no Brasil. O território brasileiro equivale a 850 milhões de hectares, o que permite atualmente que o país tenha uma área explorada com pastagens, cultivo de lavouras e florestas plantadas de 256 milhões de hectares aproximadamente. Essas atividades, elas ocupam em torno de 30% do território nacional. Dessa forma, o Brasil se mostra como um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, além de também ser uma potência em preservação ambiental, pois conserva em torno de 66% de vegetação nativa do seu território. Para demonstrar a ocupação do território brasileiro como um todo, foi realizado o estudo Atribuição, Ocupação e Uso das Terras. Esse estudo, que destaca os números da ocupação territorial do Brasil, ele foi realizado pela Embrapa Gestão Territorial com base em 3 conceitos distintos: atribuição das terras no Brasil, ocupação das terras no Brasil e uso das terras no país. O conceito uso das terras no Brasil, ele considera a seguinte distribuição
em relação ao território brasileiro, né, de cerca de 850 milhões de hectares. Vegetação nativa 66%, área explorada 30% aproximadamente e cidade, infraestrutura e outros 3,5%. E um dado que chama a atenção é que o Brasil é o maior produtor e exportador de café e segundo maior consumidor em nível mundial, a despeito de ocupar apenas 0,86% da área explorada, ou cerca de 256 milhões, né, de hectares. Ou melhor, dessa área de 256 milhões de hectares que são exploradas por cultivos e pastagens, né, ele ocupa 0,8%. O cultivo aí abrange, então, 2,2 milhões de hectares, segundo a Conab. Nessa pequena área, a produção nacional de café deverá ser de 56 milhões de sacas de 60 quilos nesse ano, a qual terá um valor bruto, né, da produção estimado em 22 bilhões de reais. Então a gente comprova aí através desse estudo que foi realizado pela Embrapa que o Brasil realmente, né, é um dos principais celeiros do mundo nessa produtividade dos nossos alimentos. E a tecnologia empregada, né, no cultivo do café e também outras atividades, aliada à força do produtor rural, ela mostra como que o país consegue produzir bem e em larga escala, em quantidade e também qualidade, mesmo ocupando pequenas áreas para esse cultivo. Obrigado, Franco, pela participação. Até semana que vem. Veja como fica o tempo nesta quinta-feira em nossa região. A quinta-feira será de sol entre nuvens e sem chuva. Temperaturas continuam em alta. Linhares com mínima de 18 e máxima de 32 graus. Colatina com mínima prevista de 17 e máxima de 31. Em São Mateus, variação entre 21 e 30 graus. E em Vitória, mínima de 22 e máxima de 32 graus. E a seguir você vai ver o Dia Nacional do Idoso será comemorado com um belo café da manhã nesta quinta-feira no NAPS, no centro de Linhares. É um instante só. Um homem aparentando sofrer transtornos mentais tem sido visto perambulando pelas ruas do bairro Interlagos em situação bastante degradante. Um morador do bairro acionou a polícia, o corpo de bombeiros e até uma ambulância para retirar o homem das proximidades de uma lagoa do bairro, né? Ele corria risco de se afogar, mas infelizmente nada pôde ser feito. O morador enviou um vídeo para a nossa reportagem. Ligamos pro bombeiro, polícia, ambulância, nada fez nada pro rapaz, ó. Tá desse jeito aqui, ó. A gente não sabe quem é, não é morador daqui. O que você pode fazer pra gente aí, ó? Situação complicada, né? Nesse dia 27 de setembro, nesta quinta-feira, é celebrado o Dia Nacional do Idoso. O NAPS vai comemorar a data com um café da manhã a partir das 8 horas da manhã e diversos serviços gratuitos oferecidos aos nossos vovôs e vovós. Desde o começo da semana, as ações estão sendo concentradas na sede do Núcleo de Atenção e Promoção da Saúde, o NAPS, no centro de Linhares. A campanha Dia Feliz para a Terceira Idade faz parte das comemorações pelo Dia do Idoso, celebrado nesta quinta-feira, dia 27, em nível nacional, e na segunda-feira, no calendário internacional, dia 1º de outubro. O NAPS de Linhares mantém um programa específico de atendimento à saúde do idoso. O médico do programa ressaltou a melhoria na qualidade de vida nos últimos anos dos nossos vovôs e vovós. Não existe mais aquela ideia do vovozinho ficar dentro de casa esperando chegar a morte, não. Hoje tem atividade intelectual, atividade física, né? Atividades sociais, que isso é importantíssimo para o envelhecimento saudável que a gente precisa, né? E até essa semana passada nós fomos fazer uma palestra. Fiquei impressionado com a participação do idoso. Como é que estão procurando a saúde, procurando o bem-estar, procurando envelhecer bem. Nesta quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, diversos serviços serão oferecidos aos idosos na entrada do NAPS. Eles serão recebidos com um café da manhã e, em seguida, vai haver a distribuição de material educativo, insumos, repelentes, realização de testes rápidos como glicose, índice de massa corpóreo IMC, aferição de pressão arterial, além de massagem, alongamento, sorteio de brindes e um estande com orientações sobre segurança e reabilitação para o idoso. Existem algumas características na saúde do idoso. Então não adianta eu querer tratar o idoso como um adulto de idade. Enfim, o metabolismo é completamente diferente, a forma de encarar o dia a dia é completamente diferente. Então a gente tem que ter uma atenção voltada para isso. E aqui o NAPS, no programa do idoso, a gente
tenta fazer justamente isso, atender de forma que a gente possa dar esse cuidado especial à pessoa de idade. O NAPS fica na Avenida Governador Lindenberg, número 1225, no centro da cidade, ao lado da Escola Projetar. O telefone para informações é o 3372-1977. Tá aí, né? Nossos idosos, então, cada vez mais ativos. É isso mesmo, né? Procurar fazer atividade física, cuidar da saúde para viver mais. Vamos saber como fechou esse dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 369 a saca. Arábica 7, R$ 330. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 306 a saca. Veja os destaques do esporte de hoje com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. Atletismo aqui no Sim Esportes, integrantes do tiro de guerra, isso mesmo, daqui de Linhares, se destacaram na corrida 3 e 6 milhas da cidade no último final de semana. Você está vendo aí, eles estão no pódio aí. Pois é, segundo o sargento Marcos, comandante do tiro de guerra de Linhares, o incentivo à prática esportiva durante as atividades e os exercícios ajudam os jovens a ganharem espírito de união e de competição. Nesta quinta-feira, o representante da organização da corrida, Lúcio Calimã, da Associação dos Corredores de Linhares, participa do tabelinho esportivo e faz um balanço da competição. Corrida, junto com ciclismo, estão entre as modalidades que mais crescem aqui em Linhares. E a oferta de vagas de trabalho não para aqui em Linhares, que bom, né? Uma empresa abriu 60 novas oportunidades de trabalho aqui na cidade. Confira. A rotina do Cine de Linhares tem sido de anunciar vagas de emprego, vivendo um momento diferente de muitas regiões do Brasil. Isso tem atraído moradores de canto a canto. Essa moradora é do bairro Santa Cruz e veio após mais um anúncio. Porque eu preciso trabalhar, né? Já tem 4 anos que eu estou desempregada e sempre eu estou tentando serviço e não consigo. Essa outra disse que tem muito tempo fora do mercado e espera ter chance de trabalhar. O negócio está bem difícil, então a oportunidade aqui para Linhares aparecendo cada dia mais coisas, melhor ainda. E essa oportunidade para a gente que está um bom tempo, no caso eu estou há 1 ano fora do mercado, então vai ser excelente para que eu consiga, né? O movimento de pessoas é para concorrer a uma das oportunidades oferecidas pelo grupo M Quintão, que atende no setor de hotelaria hospitalar. O grupo será responsável por esse trabalho no Hospital HGL, que agora seguirá trâmites de estadualização, já aprovada pela Câmara Municipal. Mauro Quintão disse que o grupo está, sim, preparado para este grande desafio. Eu estou muito feliz que esse ano o nosso grupo e a nossa família comemora 5 décadas de atuação de serviços certificados na área de saúde do Espírito Santo e agora com nossas unidades na Serra, João Neiva e Linhares, estamos abrindo uma lavanderia hospitalar para trazer um serviço certificado. Nessa era de bactérias multiresistentes, é necessário que o hospital tenha um serviço de hotelaria hospitalar capacitado e certificado para garantir o efeito, o resultado final da limpeza, da higienização e da gestão do seu enxoval. Os primeiros candidatos a uma das vagas receberam orientações. Roberta Gasperazzo, responsável pelas entrevistas com os concorrentes, explicou que a ideia é contar com pessoas sem experiência da área, mas que tenham boa vontade para aprender a lidar com hotelaria hospitalar. Nesse momento, o contrato do HGL contempla 60 vagas. Nós estamos buscando candidatos sem experiência ou com pouca experiência, exatamente para dar oportunidade de emprego para essas pessoas, porque a M Quintão já tem na sua expertise a parte de treinamento.
Então, a gente quer capacitar esse pessoal para que eles virem realmente higienistas hospitalares. O dinamismo dos serviços do Cine foi facilitado depois de novos investimentos que recebeu. Nós temos um convênio, né, entre Estado e Prefeitura, e a Prefeitura nessa gestão tem nos atendido prontamente, né, para todas as nossas necessidades. Então nós tivemos recentemente agora uma nova aparelhagem do Cine, nós tivemos toda a parte de reforma de pintura, ampliação de alguns setores aqui dentro, mobiliário, a pintura externa também, nós tivemos a ampliação do horário de atendimento, né, da agência. A gente funcionava anteriormente de 8 às 13 e hoje nós ampliamos de 8 às 17. E acontece no auditório da Findes, no bairro Aviso, na noite desta quarta-feira, mais uma rodada, mais um bate-papo, agora com os candidatos a deputado estadual aqui de Linhares. O evento é promovido pela ADEL, ADESG, Findes e outras entidades, realizado no auditório da Findes, e a TV Sim está lá presente, acompanhando tudo, e nós vamos exibir na íntegra, na noite desta quinta-feira, logo depois da propaganda eleitoral gratuita, todo esse bate-papo com os candidatos a deputado estadual. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver uma entrevista sobre doação de órgãos. Eu converso com a enfermeira do programa de doação de órgãos do Hospital Rio Doce, Flávia Cordeiro. O bate-papo é no retorno após o intervalo. Minha gente, nós nesse último bloco vamos falar de um assunto muito importante, né? Um assunto vital para muitas pessoas que estão aí na fila à espera de um transplante de órgãos, né? Acontece no Hospital Rio Doce, nesta quinta-feira, uma campanha de conscientização para doação de órgãos. E sobre este assunto, sobre essa campanha e o trabalho que vem sendo feito pelo hospital, eu converso com a enfermeira, ela que é membro da comissão, né, de doação de órgãos do Hospital Rio Doce, Flávia Cordeiro. Tudo bem, Flávia? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Flávia, a campanha acontece exatamente no Dia Nacional, né, de incentivo à doação de órgãos, né? Sim, que é amanhã, né, o dia 27. Então vocês tiveram a ideia de fazer esse movimento, digamos assim, né? Sim, E o que todo vai acontecer? ano a gente promove alguma coisa, né, para que as pessoas conheçam, né, para que seja divulgada essa data tão importante. E o que vocês estão preparando para amanhã, na verdade, para essa quinta-feira? Para essa quinta-feira, a gente vai fazer a entrega de panfletos, né, próximo a um semáforo, próximo ao hospital mesmo, com uma faixa, e a gente sempre faz alguns movimentos internos também. Ô Flávia, é um assunto muito delicado, né, porque o transplante de órgãos, ele depende de que o paciente, né, que tenha tido uma morte encefálica, ou seja, o cérebro parou de funcionar, os órgãos, obviamente, continuam funcionando e tal. Tem um tempo para fazer isso. Agora é um assunto muito delicado de tratar com a família ali no hospital, né? As pessoas estão muito, às vezes, comovidas, né? Sim, é por isso que a gente atua numa comissão, né, multiprofissional. Na nossa comissão também tem assistente social, né? São pessoas que estão envolvidas também com a ocorrência, estão acostumados a lidar com a dor e com os familiares que passam por esse momento difícil, para que a gente faça uma abordagem menos dolorosa, né? Eu imagino que não é um trabalho fácil, né? Porque chegar ali na família que já está chorando, já está desesperada pela morte de um ente querido e você tocar num assunto como esse, mas enfim, é um assunto que precisa ser falado, né? Claro, o mais importante é que as pessoas conversem sobre isso em casa, porque normalmente se esse assunto for abordado e a pessoa expressar o desejo de ser doador com a família, normalmente a família sempre aceita e opta pelo desejo do paciente. O que você está querendo dizer é o seguinte, nós, na verdade, ninguém gosta de falar de morte, mas é importante que em casa, conversando, as pessoas digam, né, olha, caso eu venha a falecer, e isso vai acontecer com todos nós, né, um dia, né, se for possível, né, que sejam retirados os órgãos para doação, é isso? Claro. É deixar claro para a família, né? Porque muitas vezes a família acaba negando essa doação exatamente por não saber qual seria a vontade do... Às vezes por alguma questão religiosa, ou porque falar, ele não ia querer que tirasse nada. Às vezes eles querem enterrar o corpo perfeito, e assim, o corpo, na verdade, por fora tá tudo certinho, não tem diferença nenhuma, né? Só que tem outra pessoa do outro lado que vai estar recebendo essa vida, né? Que um órgão é vida. Na prática, você não acha que as pessoas assim não têm a ideia, a real dimensão do que seria
transplantar um órgão, alguém que está lá na fila esperando, aquele desespero. Claro que a gente não quer perder um ente querido, mas perdeu, já faleceu, não tem jeito, né? E aquele órgão ali, a pessoa acabar deixando que a pessoa seja sepultada com ele, sendo que ele poderia estar, um coração, por exemplo, batendo no peito de outra pessoa. Às vezes, né, as córneas que podem estar fazendo com que outras pessoas enxerguem o mundo da maneira que a gente vê, né? Então, é muito bonita, é uma causa muito bonita, é o verdadeiro amor ao próximo. E por mais assombroso que seja, né, gente, a questão, vai retirar o órgão, eu queria sepultar o meu parente, né, com todos os órgãos, vai tudo entrar em decomposição, né? Toda a nossa matéria, né, a nossa carne, ela vai ser decomposta e nada disso será aproveitado, na verdade, né? Então, acho que essa doação ela é fundamental, né? Acho que é importantíssimo, né? Principalmente para as famílias que estão lá na fila de espera, né? Ali tem crianças, adultos, idosos, todo mundo esperando uma oportunidade para continuar tendo uma qualidade de vida melhor. Ô Flávio, então assim, o grande assunto, o mais importante mesmo, então, pelo que você está dizendo, é que imagino que desde de jovem já, né, desde os filhos ali, já ir tratando desse assunto, né? Já ir conscientizando, né? É o mais importante. A gente fala muito sobre doação de sangue e tal, que é algo muito simples, né? A doação de órgãos que a gente está falando aqui é porque é realmente em caso de morte encefálica, né? Os órgãos continuam funcionando, né, Flávia? Sim, só o cérebro que para. Tá parado, né? Mas os órgãos continuam funcionando por aparelhos, né? Então, se desligar, o que não ocorre, que ninguém desliga aparelho de ninguém, mas se desligar para o coração e para os demais órgãos. É o coração, né? que mantém tudo em funcionamento, né? Sim. Pois é, tá então a importância de as famílias estarem bem esclarecidas e saber, né, gente, que a doação de um órgão, por mais simples que seja, vai salvar. Aliás, de uma pessoa só, você pode ajudar aí até 8 pessoas, né? Tá vendo? É um rim, é um outro órgão, as córneas, como você mesma fígado, falou, enfim. né? Ô Flávia, agora nesse contexto também, o lapso de tempo, o tempo é precioso nessas horas, né? Na verdade, é uma corrida contra o tempo. Depois que fecha-se o diagnóstico, que aborda a família e que ocorre a autorização, aí a gente corre para tentar achar um receptor compatível que esteja na fila, né? Para poder a equipe captadora vir até o nosso hospital, fazer a captação, levar esses órgãos até o hospital que vai ocorrer o transplante para doação ser realmente efetiva. Pois é, muito se fala dessa questão de se expressar o desejo, né? Aliás, tem gente que, por exemplo, até na carteira de identidade, né, deixa lá registrado doador de órgãos, já autorizando a família a fazer isso, mas é importante a família ter essa sensibilidade, né? Mesmo que seja ali naquele momento de dor, estou perdendo um ente querido, mas saber que um parente está podendo salvar outras vidas, né? Mesmo... Até porque você tocou num assunto legal. Hoje em dia não é critério da gente captar ou não o órgão a questão da identidade. Então, para a gente, tanto faz se está escrito ali ou se não está escrito. Se a família não autorizar, não tem captação. Serve mesmo mais para dizer para a família que ele aceita. Na verdade, para vocês legalmente não é possível. Não é possível. Tá vendo, gente? Daí a importância, né, de que à medida que a equipe aborde no hospital, ou a própria família já procure a equipe de igual, eu quero que os órgãos sejam doados já de cara, né? Facilita muito o trabalho. Facilitaria muito. E tem muita gente na fila. Aliás, eu estava vendo os dados ali, nós temos uma fila imensa de pessoas pelo Brasil afora aguardando um transplante, né? Principalmente de rim, né? Acho que hoje no Espírito Santo é a mais longa. É, uma fila enorme. Tá aí, gente. Então, o Hospital Rio Doce, mais uma vez, se mobilizando. Flávia, a partir de que hora vocês começam essa ação? 7 horas da manhã. 7 da manhã. Vão estar ali distribuindo panfletos, vai ter uma faixa lá também, né? Vai sim. Vai estar numa equipe legal lá, tirando dúvidas. Olha que bacana. Legal. E aí, com todo respeito à questão religiosa e tudo mais, gente, mas vamos abrir a cabeça aí, né, entender que realmente é muito importante, a gente vai salvar vidas. Eu agradeço aqui a presença da Flávia Cordeiro, enfermeira, membro da comissão de doação de órgãos do Hospital Rio Doce. Como ela disse, é uma comissão multidisciplinar, né? São vários profissionais, né, que fazem essa abordagem e vão fazer esse trabalho. Nesta quinta-feira, Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. Já vou declarando aqui que, né, o dia que eu partir, se puder salvar alguma coisa, a minha família já pode entregar tudo. A gente é que agradece a oportunidade de estar divulgando esse trabalho, né, e que as pessoas possam conversar mais sobre isso em casa. Obrigado pela presença, Flávia. Obrigada. Tá certo. Minha gente,
Nós vamos ficando por aqui hoje, né? Vai refletindo sobre o que nós conversamos aqui, é muito importante, viu? A você da Grande Vitória que nos vê sempre pelo canal 20, via RCA, eu agradeço a audiência. O pessoal de Linhares e região, continue mandando sugestões, deixe seu recadinho na nossa página, no endereço que aparece aí, facebook.com/TV Linhares. Esta entrevista aqui com a Flávia e também todo o nosso conteúdo você pode rever no nosso canal no YouTube, pode compartilhar inclusive, viu? Pegue o link lá e compartilhe com seus amigos. E o telefone da redação que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.